Olá, amigos da TV Com, boa noite. Com muita alegria estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Quero convidar você a acompanhar conosco o nosso programa, que vai ao vivo até às 7 da noite, com vários canais aí de interação, que você participe conosco. Vou passar os canais que a gente tem à sua disposição. WhatsApp 7805-3326. Repetindo, WhatsApp 7805-3326. Telefone fixo 3289-9495. 3289-9495. Retornando ao programa, atendendo ao nosso convite, a secretária municipal de Assistência Social de Santos, Rosana Russo. Secretária Rosana Russo conosco mais uma vez aqui no programa CDL TV, e também ao meu lado Nicolau Miguel Obeide, que é presidente da CDL e comentarista do nosso programa. Boa noite, secretária, prazer recebê-la aqui novamente. Boa noite, o prazer é meu. Então, Nicolau, mais uma vez vou passar a bola para você fazer a recepção à secretária Rosana Russo, que é uma grande parceira, uma grande aliada da CDL Santos Praia, não é? Exatamente, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. E realmente a CDL é muito ligada à secretaria, porque precisamos discutir aí nossos assuntos da cidade, né, os assuntos recorrentes, né, os problemas que nós temos de moradores de rua e afeta muito o nosso comércio. Então, secretária, o pessoal de casa que ainda talvez não conheça um pouco do seu trabalho, apesar de ser uma funcionária de carreira da prefeitura, a senhora também tem uma especialização muito grande na área que a senhora está atuando, né? Gostaria que você falasse da sua formação profissional, pessoal de casa, para conhecer um pouquinho mais da secretária Rosana Russo. Eu sou assistente social há 34 anos, tenho um mestrado em serviço social, sou formada, tenho uma especialização em violência contra a criança e adolescente, sou terapeuta de família, e também tenho especialização em saúde mental da criança e do adolescente. Né? E a secretária lida com esses temas diariamente, que é um trabalho no Brasil, não vou dizer nem da cidade, mas um país que tem várias demandas sociais aí, latentes, emergenciais até, não é? E além da dedicação, é um trabalho muito árduo, né, secretária? É um trabalho bastante árduo, né? As questões sociais, elas são tão mais graves quanto maior for a desigualdade social. Isso a gente não pode perder de vista, né? A gente vive num país de grande desigualdade social e a gente sabe o quanto isso tem reflexo nas questões sociais e até mesmo nas questões de saúde. Nicolau? O que eu vejo aqui em Santos, nós não gostaríamos de dar a impressão, né? Ou acho que ninguém gostaria de dar essa impressão, de que parece que nós queremos pegar essas pessoas e colocar debaixo do tapete ou nos livrarmos de moradores de rua. Eu acho que bem isso não é verdade, né? Eu acho que são pessoas que precisam de ajuda, só que eu acho que existem algumas falhas em relação à nossa legislação, e às vezes são pessoas que incomodam realmente os cidadãos de bem, transeuntes, né? Porque ninguém gosta de andar pela rua e ver pessoas, às vezes, bêbadas ou drogadas ou com problemas mentais. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco qual é o trabalho que está sendo feito e quais são os problemas recorrentes que nós temos aqui, por que essas pessoas... No último programa em que a senhora esteve aqui, nós falamos até que tinha havido uma boa diminuição, né, Zé, de moradores de rua. E hoje nós estamos percebendo alguma coisa totalmente diferente na cidade. Estamos percebendo um aumento, né, e bem gradativo. Será que é a proximidade do verão? O que realmente tem acontecido? Por que está acontecendo esses problemas? Então, Nicolau, eu acho que nós temos uma somatória de fatores, né? Realmente nós tivemos uma grande diminuição aí ao longo do ano, eu diria que foi 50% pelos nossos dados, e agora a gente vê de novo um grande crescimento, né? Eu acho que são muitos fatores, eu acho que tem, obviamente, a proximidade do verão, e com o verão tem um aumento grande de turistas, nós temos espetáculos, shows, enfim, uma facilidade maior
de trabalho, né, de ganhar dinheiro em algumas atividades, como tomar conta de carro, pegar material reciclável. Nós temos também o trabalho na beira da praia, um comércio ambulante. E nós temos a situação, a própria cidade, ela tem crescido muito, né? O município de Santos é o 6º IDH do país e nós somos o melhor município para se viver do país, né? De grande porte. Então, do mesmo jeito que isso atrai idosos, né? Atrai pessoas que vêm tentar a vida, enfim, novos empregos. Nós tivemos a questão do pré-sal, desculpa. Isso atrai também pessoas em situação de rua. Então, porque até tem uma lógica nisso, né? Você busca, claro, essas pessoas são, como eles chamam nos Estados Unidos, são os outsiders, as pessoas que estão à margem da sociedade por problemas de saúde ou por outro tipo de questões, tal, que a senhora conhece muito bem, mas eles buscam realmente, eles têm condições de sobreviver da melhor maneira possível, né? Então, Santos é atraente nesse sentido, né? Sim, Santos é muito atraente. É uma cidade plana, uma cidade quente, uma cidade caridosa e uma cidade que tem serviços estruturados, quer da política de assistência social, quer da política de saúde. Desculpe lhe interromper, mas a senhora não acha que, por exemplo, você falou cidade muito caridosa. Nós percebemos várias ONGs, várias ONGs cristãs, né? E de várias igrejas, e eles fazem distribuição de comida. Mas fazem uma distribuição de comida de uma forma indevida. Fazem distribuição de comida na rua, né? Às vezes à frente de um comércio, ou às vezes à frente de uma casa, de uma moradia, como se estivesse ajudando, né? Então, quando você vai e critica uma situação dessa, dá a impressão que você é desumano, que você está sendo desumano com aquele cidadão, pobre coitado, que está morrendo de fome. Será que não falta um pouco de divulgação da prefeitura em relação à divulgação, em relação a demonstrar a quantidade de equipamentos que a prefeitura tem, que as pessoas não têm como passar fome em Santos, porque nós temos aí o Bom Prato, que é uma refeição a R$1, que é uma refeição boa, inclusive. Nós temos outros equipamentos, né, de moradia, as pessoas podem entrar, ir e vir à vontade. Então não justifica essas ONGs, me corrija por favor se eu estiver errado, essas ONGs que distribuem comidas na porta da casa de outras pessoas, que realmente incomodam, porque essas pessoas, além de fazerem sujeira com essa comida, elas vão acabar deixando dejetos ou acabam fazendo suas necessidades fisiológicas na porta dessas pessoas. Então você não acha que falta um pouco de divulgação desses equipamentos para que essas pessoas não tenham tanta pena e levem e mandem essas pessoas procurar os equipamentos? Porque eu estou falando isso porque às vezes acontece. Eu sou muito crítico em relação a isso. E as pessoas, mas coitado, ele não tem o que comer. Eu falo, não, tem sim. Tem equipamento tal, a prefeitura tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que falta um pouco de desconhecimento da população. Você não acha que precisaria de uma campanha? Sim, eu acho que sim, Nicolau. Nós fizemos agora uma pesquisa com relação à opinião das pessoas, né? Por que as pessoas se mobilizam e dão a esmola, né? Nós queríamos entender o que acontece com as pessoas para a gente poder focar na propaganda a partir do sentimento das pessoas. Eu percebo que existe um desconhecimento. Existe. Nós, dos que responderam à pesquisa, 70% não conhecem os serviços da prefeitura, todos os serviços, né? A nossa próxima campanha já está sendo elaborada, ela vai focar naquilo que a prefeitura pode oferecer, embora a gente já tenha feito campanha nesse sentido e a gente esteja reiteradamente falando em vários... Isso é um trabalho sem fim, né? Em vários órgãos de comunicação, né? Mas eu acho que o mais importante, é fundamental a questão da informação, obviamente, e eu queria aproveitar esse espaço, né, para falar um pouco dessa questão da solidariedade. A partir do momento que você dá condições da pessoa permanecer naquela situação,
O ser humano, ele vai se acomodar, né? É uma tendência, né? Se nós pudéssemos estar na praia agora, talvez nós estivéssemos. Amanhã, quando a gente acordar um pouco cansado, um pouco com preguiça, ou então, sei lá, no inverno, a cama está gostosa, é óbvio que a gente vai querer ficar, né? Isso acontece com todo ser humano. A partir do momento, né, que eu estou na rua, que eu tenho acesso fácil à alimentação, ao dinheiro, porque é muito dinheiro. É importante que a gente diga isso. Que não ganham pouco, não. Não é pouco. O que eles vão ganhar... Mais do que muitos trabalhadores. Mais do que muitos trabalhadores, exatamente. E sem regras, né? E sem muitas vezes ter sem que... subordinação sem alguma. subordinação. Bom, eu tenho aqui uma pergunta do Fernando Machado, da Aparecida. Existem boas intenções, justamente nesse tema, né, com moradores de rua, mas elas estão funcionando? Vejo muito munícipe reclamando da demanda de mendigos que aumentou com a chegada do verão, a gente já falou sobre isso também, o que está acontecendo. E eu queria ainda desenvolver melhor esse tema, porque fica difícil você censurar uma pessoa até por um movimento religioso, por um ato cristão, acabam fazendo esses movimentos. Até na televisão, outro dia, num programa de grande rede nacional, apareceu um grupo aqui de Santos que leva refeições. Até que ponto isso interfere na ressocialização dessas pessoas e ajuda, ao invés de daquela ajuda momentânea, é claro que é cristã, você está saciando a fome de um ser humano e tal, mas não está causando também uma fixação dessas pessoas na rua? Certamente. O meu ponto de vista e de todos os trabalhadores é que isso facilita a permanência das pessoas na rua, sim. É a acomodação, como você disse, exatamente, a acomodação natural do ser humano, né? Porque não é só de comida que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam, na verdade, de reinserção social. E é importante a gente falar que 84% das pessoas que estão na rua, elas são dependentes de álcool e droga. A partir do momento que você dá o dinheiro, você facilita o consumo da droga e o tráfico de drogas também. Porque aonde tem cenas que a gente chama cenas de uso de crack, que são muitas pessoas fazendo uso, certamente tem o traficante também. E aí entra uma questão que vai muito além, né? Porque até o Nicolau falou da questão chega até a internação compulsória, que é outro tema que a gente vai debater mais para frente, mas o dependente de crack, ele além do poder de julgamento, ele já não tem mais nenhum tipo de motivação. Não tem discernimento. Nem para se alimentar, nem para a sua higiene, ele só quer consumir a droga, né? Então é um problema ainda mais difícil de solucionar, né, secretária? Quando você fala em resultados, né, você falou agora há pouco, nós temos muito resultado, sim. Né? Acho que a gente tem conseguido nos nossos acolhimentos, tanto o público quanto o conveniado, nós temos histórias de reinserção social muito interessante, tanto de mulheres com vários filhos, quanto de homens. Infelizmente, eu penso que nós estamos numa espécie de solidão em relação ao estado de São Paulo como um todo, né? E não só o estado de São Paulo, porque a gente recebe munícipes de vários lugares do país. Se nós falamos de droga é um problema mundial, né? Não é um problema mas não sei se o crack está em larga escala, por exemplo, na Europa, eu não sei te dizer, né? Aqui no Brasil, realmente, o crack até começou aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, há uns anos atrás era proibido, os traficantes não deixavam. Não via. Eles não deixavam porque matavam. Legiões de dependentes de crack no Rio de Janeiro também, essa droga realmente está causando um estrago muito grande, né? É devastador. E a grande dificuldade da reinserção social que nós temos é a questão do dependente de álcool e drogas. Mesmo com a inserção no mercado de trabalho, nós temos parcerias e vagas no mercado de trabalho, mas a partir do momento que ele tem uma recaída, aí ele perde o emprego. Né? Porque exatamente. Fica difícil para o empregador aceitar esse tipo de condição, né? Até porque essa condição também leva a pessoa também a outros tipos de problema, né? Porque o consumo da droga leva a pessoa até a roubar. Exato. Então, realmente, se a pessoa lida com algum produto que realmente de fácil receptação... Não, é muito triste mesmo. É complicado. Eu já tive um funcionário que nós tentamos reinserir, eu sabia, a irmã pediu, e eu tive um problema desse. E sumiu o dinheiro do caixa, coisa assim e ele sumiu. Então,
A gente percebe, e é difícil você aceitar. Até família, né, tem essa dificuldade. Não, é que essa droga, o crack, a síndrome de abstinência é brutal, né? A síndrome de abstinência, até cheguei a ver vídeos na internet de uma usuária aí tendo uma crise de abstinência. Terrível, é algo terrível. assustador, não é? E as recaídas dentro do processo, elas são até normais, né? Porque para se livrar da droga, mas fica difícil você conviver, de repente dar uma oportunidade de conviver. A gente tem que entender realmente a complexidade dessa questão, mas vocês estão atuando, estudando e fazendo um trabalho bastante positivo nesse sentido, né, secretária? Então, essa questão, né, das famílias, é importante a gente falar que tem muitas famílias assistindo, tentando recuperar, né, os seus entes familiares que estão... Por amor, né? Sim, sim. Então, muitas vezes eles ficam perto da residência, mas não conseguem sair daquela condição de dependência. E nós percebemos as famílias fazendo um movimento, mas também não conseguem... E é muito desgastante, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu tenho uma pessoa, que não cabe aqui citar o nome, ele tem um filho, ele perdeu esse filho, que no final ele não tolerou mais a situação, porque roubava tudo dentro da casa dele. Pôs o filho para fora e ele tem remorso até hoje porque esse filho apareceu morto após um período. Foi para a rua e acabou sendo assassinado lá no Guarujá. E aí depois, agora ele está com outro filho que está no mesmo caminho. Então é uma coisa assim que eu tenho uma pena. É comovente mesmo, né? É muito comovente e é uma situação que o pai, ele como pai, ele se sente impotente, totalmente impotente. Não tem como ir dar o abrigo, dar a condição, ir conversa, já internou por 2 vezes, e é complicado. Então, eu imagino essas famílias, né, porque existe um desgaste, né, que colocam essas pessoas, chegam ao ponto de pôr na rua, porque eles abandonam mesmo, né? É verdade. Até uma questão de sobrevivência, e também porque a própria família chega no ponto e abandona. Ou ela abandona ou ela vai, a família inteira vai não é questão de julgamento, porque é muito difícil conviver. É muito difícil. Tem que abrir mão desse familiar, porque ele não tem mais condições de conviver ali. Não, e senão a família toda se desestrutura, né? Bom, Nicolau Miguel Beide, secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo, estão conosco aqui no programa CDL TV, que faz o primeiro break e volta já já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs.
De volta aqui no programa CDL TV, ao vivo na TV Com, até às 7 da noite. Quero convidar você a participar, interagir com os nossos convidados. Temos aí o WhatsApp 7805-3326, 7805-3326 e o telefone fixo 3289-9495. Prosseguem conosco nesta edição do programa CDL TV, a secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo, e também o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide, não é? Bom, tenho aqui uma pequena introdução para esse break, que a gente deixou para debater o que aconteceu, e gerou muito comentário, aliás, que gerou principalmente esse convite para que a secretária estivesse aqui conosco, né, Nicolau? Foi o fato que aconteceu no último dia 9 de dezembro, como uma Kombi, a gente tem vídeos aí, até um material da prefeitura que registrou isso aqui. Uma Kombi supostamente serviço da Prefeitura de Suzano, na Grande São Paulo, foi flagrada por câmeras de segurança e também por munícipes, né, que compartilharam na internet, abandonando moradores de rua no bairro da Pompeia, em Santos, né? Foi dia 9 e a Kombi estacionou, foi registrado um boletim de ocorrência. Para ilustrar, a gente entrar nesse tema, eu gostaria de pedir uma série de 2 vídeos especiais que nós trouxemos para debater o tema. Vamos soltar o vídeo então, mostrar para o pessoal de casa e repercutir daqui a pouquinho? Vamos lá. Chegou ao nosso conhecimento, essa perua Kombi, ela parou na rua Rio Grande do Norte, constatando que eles estavam fazendo com que 8 pessoas de outra cidade descessem aqui em Santos e ficassem espalhados por aqui. Estão trazendo moradores de rua, em princípio da cidade de Suzano, né, e deixando-os aqui. Isso aí fere bastante políticas públicas, além de caracterizar um crime. E estamos aguardando agora a decisão da autoridade para decidir qual a natureza que será. Nós temos tentado acompanhar, inclusive no dia de hoje, nós estamos tentando localizar algumas pessoas que teriam vindo de Curitiba também nas mesmas condições. Mas o que está caracterizado é o crime e realmente fere bastante as políticas públicas dos municípios, né? 2 dos 8 moradores em situação de rua que chegaram a Santos no dia 9 de dezembro já embarcaram de volta para Suzano. Lá eles vão ser recebidos pelo Centro de Referência em Assistência Social. Eles lá de Suzano falaram que era um passeio com a gente e trouxeram a gente para cá. Chegaram aqui e deixaram a gente aí. Para mim eles querem limpar o centro de Suzano, né? Eles querem tirar os moradores do centro de Suzano e jogar para outro lugar. Então, os vídeos, um episódio aí de amplo conhecimento da população aqui de Santos, principalmente, que gerou muitos comentários. E eu abriria a discussão, secretária Rosana Russo e Nicolau Obeide, colocando algo que já é um senso comum, né, de que outras prefeituras, de maneira totalmente desrespeitosa e inadequada, estão despejando moradores de rua aqui na cidade de Santos, né? Gostaria que a senhora fizesse uma análise dessa conjuntura, o que aconteceu, o que está sendo feito. Nós colhemos os depoimentos, não, né? Nós fizemos as entrevistas, né? Entrevista psicossocial, e nós estamos encaminhando para o Ministério Público, juntamente com a cópia dos documentos, né? Que foram colhidos na delegacia, né? Dos depoimentos. Eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é que os municípios, eles têm que se preparar, todos os municípios, porque população de rua vai ter em todos os municípios, né? Mesmo os municípios de pequeno porte, que não tinham essa questão, agora já tem. Então, os municípios, eles têm que se preparar para acolher essa população da melhor maneira possível dentro do seu próprio município, para fazer a chamada reinserção social. A partir do momento que o município não se prepara, ele não tem uma resposta para dar para essa questão, pode acontecer coisas como essa que a gente viu. Antes de até a gente entrar nessa questão importante do Nicolau, do Ministério Público, mas eu quero perguntar, houve outros flagrantes? Como é que está a prevenção disso, a atuação, que aí já não é questão da SEAS, né? Que ela não é aquela que impede, mas ela tem o auxílio da Guarda Municipal e até da autoridade policial também. Como é que é essa questão, né? Porque as pessoas devem ter direito de ir e vir, né? Mas dessa maneira, até comentei, fica fácil governar, né? Você mandar as suas dificuldades, as suas demandas sociais para outro município. Aí eu até questiono o direito de ir e vir. Eu acho que nós conversamos até anteriormente. Existe esse direito de ir e vir nesse caso? Não, né? Vocês querem ir para Santos? Entre aqui nessa Kombi.
vou levar vocês para a praia. Aqui, no mínimo, deve ter havido algum tipo de sedução, né, para eles terem vindo. Não vieram forçados. O que eles contam, o que eles relatam, tanto foi o que eles falaram nessa entrevista, como que eles falam para nós e falaram ali na hora que foram abordados, eles não queriam ter vindo. Né? Foi dito para eles que eles fariam um passeio, né? Mas um passeio vamos para a praia, vamos passear na praia. Exatamente, um passeio, uma excursão. Né? Então, isso, nesse sentido, não foi voluntário. Né? A gente não pode falar de direito de ir e vir. Direito de ir e vir é quando eu vou voluntariamente para algum lugar. Né? Quando eu sou enganado, aí a gente não está mais falando de direito de ir e vir. Posso retomar a minha pergunta inicial, que era o seguinte, secretária, é sobre essa questão da prevenção. Esse tipo de ação não é de hoje, é uma prática antiga, né? A gente não pode reputar só esse governo, né? O ônus de controlar tudo isso, mas essas mazelas estão aumentando, muito por conta, como a gente falou aqui fora do ar, né? Da multiplicação aí dos dependentes de crack, que realmente eles são muito representativos, né? Nesse universo dos moradores de rua. Mas como é que está essa ação conjunta com outras secretarias, por exemplo, a Guarda Municipal e a Segurança Pública, que tem que ter mecanismos para prever esse tipo de situação? A SES não tem poder de polícia para coibir as pessoas e impedi-las de entrar na cidade. Se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor. Não temos, né? E fica muito difícil num caso como esse, Nem porque, tem por essa exemplo, intenção, né? a gente não está falando de um ônibus, né? Que tem um ônibus de turismo, que tem uma fiscalização, né? Que já está programado, já está previsto. Nós estamos falando de uma perua Kombi que entra na cidade a qualquer momento. Né? Inclusive, eles relatam que passando pelas bases policiais, ou mesmo alguma viatura de polícia, eles eram obrigados a abaixar. Né? Então fica muito difícil, a fiscalização, né? Nesse sentido. Fica bastante difícil. Né? Você não tem como parar todos os carros e fazer essa fiscalização. Né? Não tem condição. Nesse caso, o munícipe foi fundamental. Né? O munícipe que filmou toda essa ação, né? Porque poderia não ter sido uma violação de direitos, eles poderiam ter querido vir mesmo, mas é estranho, porque o procedimento da política pública, na política de assistência social, a gente fala muito de recâmbio qualificado, que a gente chama. O que é isso? Qualquer pessoa que esteja em situação de rua, que queira ir para outra cidade, ela nos procura, nos diz qual é o motivo dela querer acessar o outro município. Muitas vezes, eu tenho família, eu quero voltar para lá, nós ligamos para a família, olha, nós estamos aqui com fulano de tal. E muitos estavam desaparecidos, né? Ou a família sabia que eles estavam... Não, a família não tem noção do paradeiro daquela pessoa, né? Algumas famílias falam, não, puxa vida, que bom, pode mandar, nós estamos esperando. Outras falam, nós não queremos saber dele. E aí, nesse caso, nós contatamos os serviços de assistência social daquele município e dizemos, nós estamos com tal pessoa aqui que vai voltar para este município. E aí, ela vai com a passagem no transporte público. Tem uma pergunta, aliás, nesse sentido, do Carlos Alberto Soares da Encruzilhada. A Prefeitura de Santos, ela é responsável pelo custo dessas passagens ou ela cobra da Prefeitura, no caso, que foi citada a Prefeitura de Suzano, esse custo? Não, esse custo... De enviar os moradores para a sua cidade de origem. Não, a Prefeitura arcou com esse custo está previsto na política de assistência social, o recâmbio, ele é um benefício eventual previsto na política. Eu gostaria até de estender o desconhecimento meu em questões assim de família. Por exemplo, vara de família, existem algumas regras, né, de obrigatoriedade de abrigo até de familiares idosos ou familiares com problemas mentais. E nesse caso existe, por exemplo, no caso dessa família que não queremos saber dele, não existe alguma lei que proteja esse indivíduo e faça com que a família tenha alguma obrigação sobre essa pessoa ou realmente a família não tem? Tem, no caso do idoso, da criança e do adolescente e do incapaz.
nesses casos. O que é considerado um drogado, às vezes uma pessoa sem discernimento, né, já totalmente debilitado, é um incapaz, né? Não existe assim. Não, no caso então, no caso, quando vocês contatam a família, eles falam assim, não queremos saber dele, como é que vocês agem, como é que vocês fazem? Então, a nossa tentativa é toda de restabelecer os vínculos. Você não pode obrigar a família a ficar, e ainda que ela fique, né? No caso, o vínculo não vai acontecer. E a tendência é que essa pessoa saia de novo. Né? Porque não tem o estabelecimento... Começa a existir atritos e acabam... Exatamente. Porque o que mantém os adultos juntos é o vínculo. Exatamente. Então, o nosso trabalho, tudo, é no restabelecimento... Muito difícil, né? Nossa, extremamente difícil. É no restabelecimento desses vínculos familiares. Você imagine uma pessoa que saiu de casa por conta do uso de droga. O restabelecer vínculos familiares passa também pela recuperação dessa pessoa. Né? Ou ainda que não seja a abstinência total, mas pelo menos num ponto que seja possível conviver, né? Que não roube os objetos de casa, que não cometa violência doméstica, que consiga trabalhar e uma parte do salário vai para a subsistência familiar. É bastante complexo. Nossa, e é importante deixar claro que essa questão da droga, do álcool e da droga, ela afeta principalmente a política de saúde, né? Então, toda essa questão do tratamento é a política de saúde que executa. A política de assistência social, ela cuida da reinserção social. Então, reinserir vínculos familiares, a questão da volta à cidade de origem, a questão do abrigo, a questão da qualificação, da inserção em qualificação profissional, inserção em mercado de trabalho, é tudo isso que a gente trabalha. Secretária, mas a questão do tratamento é saúde. A gente falou muito dos problemas, né? Mas vamos falar das soluções, né? São políticas permanentes. E como é que é feita a triagem para encaminhamento? Por exemplo, creio eu que um morador de rua, eventualmente, que não tem problema de uso de drogas, já o que a maioria deles tem, infelizmente, mas quais são os diferentes encaminhamentos? Como é que é feito esse diagnóstico? Porque é feita uma triagem, né, para saber qual o tipo de problema, para se tratar daquela pessoa, né, da ressocialização dela, cada um à sua maneira, né, caso a caso. Isso. É legal essa pergunta, né, acho importante esclarecer. As nossas equipes estão nas ruas 24 horas por dia, né? Então estão o tempo inteiro. Quando elas são chamadas, algum munícipe chama, a guarda chama, ou então elas fazem o que nós chamamos de busca ativa. A partir do momento que você encontra uma pessoa, se por acaso ela estiver com a questão bastante drogada ou bastante alcoolizada, precisando da atenção da saúde, a nossa própria equipe aciona a saúde. E no caso dela ter condições de vir com a gente, né, nós fazemos todo um trabalho no sentido de convencimento. Quando ela vem com a gente, ela vem voluntariamente. Ela vem porque ela quer. Não tem condições de trazer compulsoriamente. A porta de entrada é o Centro Pop. O Centro Pop é o equipamento da assistência social que está programado para receber aquela pessoa, para fazer o primeiro atendimento, para dar um atendimento psicológico, um atendimento social, uma higienização, um lanche e inclusive, poder fazer o recâmbio dessa pessoa, né? No caso dessa pessoa aceitar, querer o acolhimento, nós temos os nossos abrigos, que são 2 abrigos públicos e são 2 abrigos conveniados. Muitas pessoas que estão nos nossos abrigos, elas são usuárias de drogas, mas elas fazem um uso em que ainda é possível essa convivência. E aí elas frequentam os nossos abrigos e frequentam os serviços de saúde. E no caso das mulheres? Nós temos um abrigo especificamente para mulheres com crianças. Sim. Específico, porque a abordagem é completamente diferente. Totalmente diferente. Né? Mulher na rua,
é um problema muito mais complexo, porque ela está exposta... Complicado, né? Mulher E ela está exposta a muita violência na rua. Fora a gravidez. Fora a gravidez, se ela estiver grávida e estiver fazendo uso de drogas. Então vai colocar no mundo mais um ser humano com problemas. Nós implantamos um abrigo especificamente para mulheres e mulheres com filhos ainda é mais difícil. Tem uma pergunta, eu queria só complementar, porque estava dentro do rol dos atendimentos e tal. E eu queria deixar bem claro isso, porque até a gente convidou a secretária dessa pauta que surgiu aí, muito comentário, a gente está dando oportunidade para que a SES também mostre esses equipamentos da sua política. Mas temos aqui uma pergunta, que era a Cristina da Ponta da Praia. Por que acabaram com o projeto Construindo o Futuro? Por que não deram continuidade? Ela recebeu 800 por mês e gostaria de saber por que esse projeto não continuou. É o Construindo o Futuro. Tá. Nós fizemos uma avaliação, né, com relação ao projeto Construindo o Futuro, que era um projeto de abordagem ao trabalho infantil. E nós entendemos que a metodologia precisava mudar, né? Nós tínhamos educadores sociais fazendo abordagem social, nós queremos implementar esse projeto, então nós fizemos um novo edital de chamamento público. Nós escolhemos, nós e o Conselho Municipal de Assistência Social, nós escolhemos entre os projetos que foram apresentados e, no máximo, em 2 meses, nós teremos um novo formato desse projeto de abordagem social. Em poucas palavras, como é que é esse projeto Construindo o Futuro? O que ele abordava? Então, o projeto Construindo o Futuro, ele faz abordagem do trabalho infantil, especificamente para o trabalho infantil. São malabares, engraxates, crianças que estão vendendo, né, algumas coisas sozinhas ou com as suas mães, né, e nós entendemos que esse projeto precisava ser implementado. Então, esse projeto retorna agora, mas numa outra versão. Eles recebiam R$800 por mês. Isso eram os educadores. Na verdade, nós repassávamos um recurso para a ONG, porque era feito via convênio com uma entidade do terceiro... com uma ONG, né? Então, nós repassávamos o recurso para a ONG, e a ONG se responsabilizava pelo salário dos educadores e dos técnicos, né? O que nós estamos querendo agora é que as pessoas que façam a abordagem, elas sejam de nível universitário. Ok, bom, aliás, trabalho infantil é o tema do nosso terceiro e último bloco. Secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Rosa conosco. Nicolau Obeide também. Paradinha rápida, a gente volta já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Ok, de volta ao vivo até às 7 da noite. Vamos iniciar o último bloco, terceiro e último bloco do programa CDL TV de hoje, que é um programa da CDL Santos Praia, do nosso setor de comunicação, com reprises semanais aos sábados, das 19 às 20 horas. Secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo, prossegue conosco aqui no programa, e também o presidente da CDL, comentarista Nicolau Miguel Obeide. Da última vez que a secretária esteve aqui, nós falamos daquela campanha sobre a prevenção do trabalho infantil, sobre a importância de não se dar esmolas para as crianças,
que estão aí pelos sinais da nossa cidade. Gostaria que a senhora falasse desse tema. Como é que está esse trabalho nesse momento? Nós repetimos aquela campanha, né? Ela está veiculando outra vez na TV, né? E nós estamos com uma campanha também com uma equipe circense. Eles estão abordando tanto os malabares, quanto os engraxates, quanto as crianças que tomam conta de carro no supermercado, né? Nós temos mapeado, nós temos em Santos... Só crianças? Só crianças e adolescentes, né? Eles estão fazendo a campanha de sensibilização da população. E a partir de hoje, iniciaram 6 técnicos, estão nas ruas para abordar as crianças e as famílias, que muitas vezes a gente acha criança e família na rua. Nós temos mapeado já, nós temos 136 crianças e adolescentes do município de Santos em situação de trabalho infantil. Nós estamos incluindo nessa conta 35 adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa por tráfico de drogas. Então, nós estamos incluindo os 36 adolescentes, os 35 adolescentes. Nós temos 86 crianças e adolescentes do município de São Vicente fazendo trabalho infantil no município de Santos, principalmente no bairro do Gonzaga, Canal 3. E esse é um trabalho árduo, né? A gente sabe que é um trabalho que a gente tem que fazer não só com a criança, mas principalmente com a família. E esses adolescentes envolvem meninas também? Meninas e meninos, mas a grande maioria é de meninos. Porque adolescente e meninas é um problema, né? Então, à primeira vista, as pessoas podem achar que se trata de meninos de rua, que são menores abandonados. E qual é a proporção? A maioria deles tem família. 100%. De repente eles estão deixando, assim, 2 mais 2, assim, um diagnóstico rápido. Você deu esmola, de repente você está estimulando a criança para ir para a escola, por exemplo. Não, certamente, certamente. Foi feita uma pesquisa no Carandiru, 100% das pessoas que estavam no Carandiru, no momento da pesquisa, foram trabalhadores infantis. A mesma coisa acontece com o ato infracional. Porque, veja bem, eu tenho uma criança que ganha no trabalho infantil R$2.000 por mês. Ela é pequena, ela mobiliza. Ela cresce. Ela cansa de trabalhar, porque a criança, em média, trabalha 6 horas por dia. Ela vai cansar de trabalhar, ela vai ou abandonar a escola, ou ela vai ter um baixo rendimento, uma queda no rendimento escolar, que vai levar futuramente ao abandono. Ela vai crescer. Quando ela crescer, ela não vai mobilizar a sociedade. E ninguém vai dar dinheiro. E como ela vai ganhar o que elas mesmas chamam, as crianças mesmo falam, dinheiro fácil. Como roubando, ela vai ganhar? Só roubando. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente dá o dinheiro para uma criança. Você está criando até uma condição de vulnerabilidade social para essa criança, né? Porque você está bem, ela está na rua, está com o dinheiro na mão, e aí? E acostuma com o dinheiro fácil, né? Essa é uma visão, desculpe te interromper. Pois não, fica à vontade. Essa é uma visão, assim, muito expertise, né? Vou usar até um termo diferenciado, porque eu acho que essa é a divulgação que deve ser feita para as pessoas que dão esmolas, né? Hoje ele é uma criança, você dá uma esmola porque é uma criança que comove você. Ele se acostuma a ganhar aquele dinheiro, como é que ele vai fazer quando ele crescer para receber esse dinheiro fácil? Ele vai te roubar, você mesmo, que deu esmola para ele vai roubar você. Não, então, eu acho que realmente é uma situação real, não é verdade? Então, porque é uma coisa bem clara, que nós aqui todos somos pais, mães, enfim, e a gente fica, claro, apiedado dessas crianças, você se comove com elas, né? Mas eu tenho essa consciência há muito tempo, eu não dou esmola. Procuro evitar, por mais que me doa, eu prefiro... Eu sempre lembro de uma situação, e eu acho que muita gente... Eu ia muito para Poços de Caldas quando era criança, eu sempre repito isso, com o meu avô, e isso há muitos anos atrás, né? Eu estou com 57, e eu era bem pequeno, e eu me lembro de várias placas em vários locais escrito: menino pidão, adulto ladrão. Isso nos anos 60. Lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Menino pidão, adulto ladrão. Não dê esmolas. Então você vê que é uma situação que ocorria
há 40, 50 anos atrás. Então, e eu acho que isso foi um pouco esquecido pela sociedade. Estamos esquecendo das lições, da sabedoria e vem com décadas e séculos de experiência. Agora, quebrando um pouquinho aqui esse clima sério, né? A gente sabe que a secretária ela está tomando por base pesquisas mesmo, são dados que foram tabulados, né? Foi um trabalho da SESC que foi feito. O CDL Santos Praia também foi parceiro nessa campanha, né? Mas a gente ouviu assim a boca pequena, assim, na chamada Rádio Peão, né? Não é claro que não é da César, no comentário geral, né? Uma observação muito engraçada até, né? Que algumas crianças reclamaram que da cidade de origem delas, que elas preferiam morar em Santos, que os munícipes de outra cidade, que eu não vou falar aqui do lado da gente, né? Que o pessoal era pão duro. Mais pão duro. Ninguém quer ajudá-los, né? Como é que essa história apareceu isso aí mesmo? Isso não é sério, né? Não, secretário? as crianças falam pra gente, né? Quando a gente pode falar a cidade, não? Não, né? Eu acho que pode. São Vicente, Guarujá, não é isso? É isso mesmo, as crianças... Nicolau que está dizendo, eu não falei nada. Não, eu acho que pode falar, porque eu acho que é uma cidade que tem um poder aquisitivo é o pessoal de São Vicente, Nicolau, um pouco mais baixo. Não, não é pão duro. É que eu acho que eles valorizam mais o dinheiro deles. E eu acho que, consequentemente, valorizando mais o dinheiro... Ou as pessoas estão mais conscientes, eles têm mais consciência de que ele dá dinheiro fácil. O dinheiro não veio fácil para eles. Eu acho que eles não dão fácil, não é isso? Me corrija, por favor. As crianças Desculpa a brincadeira, viu, secretário? Não, mas eu acho que as próprias crianças dizem mesmo que elas estão aqui porque aqui dá mais dinheiro, né? E é importante que a gente pense que essa questão do trabalho infantil, ela vai perpetuar a pobreza da família. E outra coisa, os danos para a saúde da criança também estão mapeados. São muito grandes. Eles têm um prejuízo cognição, portanto, eles têm prejuízo da aprendizagem. Está aprovada a questão do câncer de pele também, a questão do desenvolvimento emocional, porque eles estão em risco. São crianças... Amadurecem prematuramente, não é isso? São exploradas, são crianças que sofrem exploração, inclusive sexual. Eles estão mais predispostos à questão do uso de droga, do tráfico de drogas, tudo isso está mapeado. E olha que interessante, se vocês repararem nos semáforos, quando essa criança cresce, ela não mobiliza mais, né, a sociedade, então ela coloca o pequenininho aqui e é ele que tenta mobilizar. Então, essa pessoa, o adolescente, ele já virou um explorador. Porque é isso. Ele era explorado, depois virou, consequentemente virou explorador. Exatamente. O adolescente já abandonou a escola. Só para lembrar, secretário, por favor, qual é o telefone das CEAS, para, no caso de pessoas que virem crianças malabares em semáforos, que devem denunciar, né? Então, o telefone que eu vou dar é o telefone da Guarda Municipal, que é o Disque Urgência Social. E por que é da Guarda Municipal? Porque a capilaridade da Guarda é maior do que a da SEAS. Eles chegam antes da gente. É o 0800 17 77 66. Pode repetir, secretário, por favor. 0800 17 77 66. Acho que vou colocar no vídeo aí. Tá bem claro, né? Não dê esmolas, ponto. Não dê esmolas. Ela é prejuízo. Está gerando mal para a criança e para as pessoas que você acha que está beneficiando. Se essas crianças tiverem um benefício momentâneo que custa caro até para a própria pessoa e para a sociedade, né? E solidariedade, eu acho muito legal, não dá para perder a solidariedade. Mas no caso da criança, faça a sua doação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Existem outras maneiras, né? Outras maneiras. Várias outras. Principalmente no final de ano agora, existem muitas ONGs, né? Outras maneiras. Sim. Né? E no caso do adulto, faça a doação para instituições que trabalham com pessoas em situação de rua. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui do Paulo Bueno, um tema recorrente aqui no programa, aliás, está muito em pauta, como a gente já disse, né? Como poderíamos bloquear as entradas desses moradores de rua de outras cidades? Existe, por exemplo, a lei do fretado para turistas de um dia, o qual o ônibus não é permitido por mais de um dia aqui no litoral, eles têm vários tipos de regramentos, né? E para evitar o episódio começo da Kombi, que com moradores de rua tem passagem livre. O Paulo Bueno, ele acredita que poderia se fazer um bloqueio para esse tipo de transporte.
Na verdade, eu não sei como seria esse bloqueio, né? Porque como você mesmo falou, não é função da Secretaria de Assistência Social. Afeta as CEAs, né? O que as CEAs têm feito é estado nas ruas cada vez mais, né? A gente amplia, no verão a gente amplia, né? A gente tem conversado com as pessoas e a gente tem estabelecido recâmbio quando as pessoas querem voltar para a cidade de origem. Esse ano nós fizemos cerca de 1.700 recâmbios. Então, 1.700 pessoas voltaram para a sua cidade de origem. Agora eu me lembro no vídeo, agora me acendeu a luzinha aqui, até para ver dizia que eles tinham informações que um veículo também de Curitiba teria supostamente trazido moradores para cá. Aconteceu isso, secretária? A gente não tem como provar, né? Não fica claro. Não tem a imagem, né? E você vê, até nesse caso, a viatura, a chapa era de Santo André, mas eles eram de Suzano. Vamos supor que não tivesse o depoimento deles, nós iríamos achar que era de Santo André, né? É difícil, mas nós, em alguns momentos, a gente vê o aumento de pessoas. Por exemplo, em novembro, teve um aumento de pessoas de Minas Gerais. E em alguns momentos você vê um aumento de pessoas de Santa Catarina, ou enfim, de alguma cidade do município de São Paulo, mas nada que a gente possa comprovar. Se essas questões elas são voluntárias, as pessoas têm direito. Bom, a pergunta foi do Paulo Bueno do Macuco, tá? A pergunta anterior, mas então não tem comprovação, né, dessa questão de Curitiba, mas foi feito algum contato com a prefeitura? Vocês conversaram com o pessoal de lá? Falaram, pô, gente, o que está acontecendo? Todos os contatos... Eles vão negar, né, com certeza. Mas cabe a cobrança aqui, né? O Ministério Público é que deve apurar, né, esses fatos. Não, mas a gente precisa ter alguma comprovação para a gente encaminhar ao Ministério Público. O que eu acho que deve acontecer, Nicolau, no caso do Estado de São Paulo, né, eu acho que é muito importante uma política estadual, né, que saia do âmbito do município, porque o município de Santos está fazendo tudo o que ele pode, né? Todos os serviços previstos estão implantados, todos os serviços previstos estão implantados, nós estamos agindo absolutamente dentro do que preconiza a política pública. O que nós precisamos é que isso aconteça em todos os outros municípios, né? Tanto do Estado como do país. Acho que é o mínimo que tem que acontecer. É uma política estadual ou talvez até nacional. E nacional. Né? Que eu acho que nós vamos chegar num ponto que nós vamos ficar numa convivência insuportável, né? Porque a recuperação, eu sei que é um número pequeno, né, dessas pessoas. Então é aquela coisa de, vulgarmente falando, popularmente falando, enxugar gelo, né? É verdade. Agora, só interrompendo, Nicolau, tem uma pergunta que chegou para a gente também aqui por telefone, não é? Chegou lá a nossa central lá na CDL, não é? O Luiz Gonzaga, ele pergunta assim, e os vendedores de pano de prato com bebês no colo? No Gonzaga, em cada esquina, tem expondo os menores de idade. E essa questão, hein? Nós já vimos isso. Por conta disso que nós entramos com as campanhas e é por conta disso que a partir de hoje, né, nós temos 6 técnicos na rua para fazer essas abordagens. Nós já estamos em contato com o Ministério Público. Eu mesmo, inclusive, abordo essas mães com bebês, porque, na verdade... Eu cheguei a te mandar um WhatsApp, né? Num dia desses também, a respeito disso. Essa semana eu já abordei bastante, né? Eu faço questão de ver o que está acontecendo, da onde são. Justamente, domingo, nós tínhamos o município de São Vicente abordando junto com a gente, porque nós detectamos que era munícipe de São Vicente quem está com bebê. É importante dizer que isso é um crime de comiseração, porque você utiliza a criança né, para comover. Comiseração é piedade, né? Mesmo. Exatamente. Esse apelo emocional aí para você explorar economicamente a criança, né? Nós pedimos, nesse caso, principalmente de mães com bebês, porque é importante a gente deixar claro que o adulto tem direito de ir e vir, a criança não. A criança, e nesse caso, nós pedimos que, por favor, os munícipes entrem em contato imediatamente com o 0800, porque a nossa abordagem, ela é imediata também. Secretária Rosa Malso. Criança é prioridade.
Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa está às ordens. Um Feliz Natal para a senhora, boas festas. Muito obrigada para vocês volte sempre também. aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade, pelo apoio que a CDL sempre dá para a Prefeitura, para a assistência social. A CDL está de portas abertas aí, porque eu acho que este problema é um problema comum a todos nós. Com certeza. Eu só quero deixar um Feliz Natal para todo mundo, porque esse é o último programa ao vivo, né? Exatamente. Que nós estamos tendo nesse ano, né? Um Feliz Natal então, um Feliz Natal para vocês, e para toda a nossa equipe. Tá certo. Queria cumprimentar também a equipe técnica da TV Com, super competente. É ótimo estar aqui para fazer o nosso projeto acontecer. Obrigado a Larissa Moraes da produção, obrigado a você de casa. Reprise sábado das 19 às 20 horas. CDL TV de volta semana que vem, das 18 às 19 horas, na terça-feira. Um abraço e até lá.